Boa noite, meus amigos que acompanham aqui a Resende Web TV. Todo domingo à noite o nosso encontro aqui no Toró de Parpite. Essa conversa boa com gente que contribui com Nova Resende, gente que vive aqui, que faz coisas interessantes, que tem senso coletivo, que tem valor comunitário. E muitas vezes com pessoas também que não são daqui, que não moram aqui, mas também contribuem com Nova Resende. E essas pessoas também são muito importantes para a gente, para a formação do nosso conjunto de valores, das nossas informações, do que nós somos como gente, como comunidade, como povo aqui das Montanhas Mineiras. A nossa convidada hoje tem esse perfil. Ela tem ligações afetivas, familiares com Nova Resende, mora atualmente em Muzambinho, mas já andou muito pelo mundo como jornalista. É a nossa colunista aqui da coluna Café em Foco, Valéria Vilela. Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. A gente estava devendo para o nosso público, para a nossa audiência, para os nossos clientes de conteúdo, uma entrevista com você. Obrigada, Luiz, pelo convite. Obrigada a você que está aí do outro lado, que acompanha o nosso trabalho há tanto tempo, pela oportunidade, né, que a Resende Web nos dá de mostrar um pouco do trabalho que a gente vem construindo, né, porque o trabalho do jornalista é uma construção diária, um aprendizado diário. A gente nunca está pronto, mas a gente tem se esforçado para trazer notícias que ajudam o produtor rural a ter uma melhor lucratividade na hora de comercializar a safra. Esse tem sido o meu objetivo nos últimos 12 anos aqui na região. Além de ter uma produtividade melhor e ganhar mais, também dar mais qualidade de vida para a família dele, ter felicidade, ser mais feliz na vida também é importante, né? A gente tem percebido que o cafeicultor, o pequeno cafeicultor, a agricultura familiar, que é a base da economia aqui de mais de 500 municípios do sul de Minas, onde Nova Resende está inserido, ele evoluiu muito, né? Quando eu saí para estudar de Muzambinho, saí com 18 anos, os pequenos produtores... Você saiu com 18 anos de Muzambinho? Faz tempo, hein? Nem tanto. Aí a gente tinha essa visão, você produzia o café e às vezes ainda tinha terreiro de terra, terreiro batido, e todo mundo vendia como commodity, não tinha cuidado como alimento, o café não era visto como uma semente, alimento, né, igual tantos outros. Você via ali terreiro de café que passava cachorro, que misturava às vezes com terra, com estrume, então não tinha esse cuidado. Hoje não. O café, ele é visto como alimento nobre, desses lotes, mesmo o pequeno produtor que colhe lá 30, 40 sacos, ele sabe que ali tem quilos de cafés que são nobres, que tem um valor diferenciado no mercado. Então, eu fico muito feliz de ter acompanhado essa evolução. Porque há 8 anos, quando eu voltei para Muzambinho, depois de morar 20 anos fora, eu falei, do que eu vou... que notícia que eu vou dar para o mundo aqui de Muzambinho? E era o café, e as pessoas não tinham nem a cotação, o cafeicultor, a não ser naquele painel que ficava na cooperativa, mas ele tinha que ir até a cooperativa, o celular não era tão popular para saber a cotação do dia. Ou então ele ligava, e aí o cara dava a cotação que ele queria, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem que o telefone chegou no Brasil por conta da cotação do café. Então a gente vai ali em Jaguariúna, tem um passeio de trem muito gostoso ali, e o primeiro aparelho telefônico que foi colocado foi ali, em que as pessoas paravam, ligavam para Londres, né, era aquele telefone, ainda existe lá aquele telefone que você manivela, para falar em Londres, para saber o preço da cotação do café. Então hoje a celular está na mão de todo mundo, o produtor está lá na lavoura, olha a cotação. A internet nivelou o mundo, horizontalizou tudo. Mas há essa ligação muito grande entre café e comunicação, muito intensa, e à medida que a pessoa vai melhorando a sua qualidade de vida, ela vai melhorando o seu acesso à comunicação. A gente percebe hoje que todo mundo quer ter... Se antigamente tinha um celularzinho, não, ele quer um celular a mais, ele quer um smartphone. E uma vez que você tem acesso à informação de qualidade, você se habitua a isso. Né? Que nem tomar água. Se você não tem hábito de tomar água, você vai ter dificuldade de... Agora, se você começou a tomar água e tomou água de qualidade, você vai tomar o dia todo. A mesma coisa com café. A gente está aqui tomando água no estúdio, mas o bom mesmo é tomar um cafezinho aqui do sul de Minas, né? Valéria, conta pra gente a tua história. Você nasceu aonde? Eu sou de Muzambinho. Muzambinho. Mas sua família já teve terra aqui, né? Seu avô? Os antepassados, assim, aqui em Nova Resende, tem familiares ainda, né? Os meus pais se conheceram aqui na Mata do Sino, né? Onde a sua família
teve uma contribuição para esse encontro. E aí, minha mãe era professora, meu pai... Aonde é a Fazenda Planalto foi de seu avô. Eles trabalhavam, tinham ali a propriedade. E aí, depois que eles casaram, a gente foi para a área rural, a gente não, porque eu nem existia, né? Para Jacuí, para a área rural de Jacuí. Eu fiquei lá até os 5 anos e retornei para Muzambinho, porque a gente já começava a ter idade escolar, e lá era distante das escolas, né, assim, da área urbana. Então a gente voltou para Muzambinho. Aqui eu fiquei até os 18 anos. É o seu bisavô que teve terra aqui, seu Zé? Não, avô. Avô. O avô. Zé Vilela. Avô. E aí, quando eu concluí, com os 18 anos eu concluí o ensino, eu fui para Bauru. Aqui em Nova Resende tinha uma ligação muito grande com a família, porque o meu avô paterno e minha avó paterna eram primos. Então é um lastro muito grande, Nova Resende. E os nomes? Fala o nome aí para ver se o povo conhece. José Vilela e Maria Vilela. São muito conhecidos, né? Assim, a gente também tem muita gente que ainda tem essa referência aqui, né? A família tem uma referência grande. E você foi para Bauru para estudar? Eu fiz o Unesp, né? Que tinha jornalismo. A Universidade de São Paulo, de Bauru. Que eram 23 campos, hoje ela se estendeu, ocupa a universidade com o maior número de campos, universidade pública, né, com o maior número de campos. E terminando, eu fui para São Paulo para fazer a especialização, aonde eu tenho hoje a especialização em commodities, né, que eu trabalho junto. Você fez aonde lá? Eu fiz na FIA, na USP, que é um curso oferecido pela... Da administração, fundação da USP. A Faculdade de Economia. E aí é um curso que tinha parceria com a Bolsa de Valores e eram selecionados 30 jornalistas. Como eu trabalhava dentro do Centro de Comunicação da Bolsa de Valores de São Paulo e trabalhava especificamente com café, aí eu fui selecionada, meu trabalho foi todo voltado para a cafeicultura, porque quando se fala em commodities, mesmo nos canais especializados no agronegócio, ninguém entende profundamente essa coisa do café. E eu queria entender por que um produtor de café trabalhava tanto e ganhava tão pouco e uma xícara de café no aeroporto ela custava tanto. Então eu queria entender esse processo e como que era isso. Conhecer esse caminho. E hoje ele é muito tranquilo, né? Se você perguntar aí para qualquer menina de 7, 8 anos na fazenda, ela sabe porque o café vai agregando ao longo, ele sai da fazenda e ele vai agregando, né, da cadeia. E quando ele é exportado, ele é valorizado muito porque tem uns custos. E esse café que é servido lá no aeroporto, ele é muito diferente do café que é servido, às vezes, na padaria da esquina da minha casa, que é onde eu tomava café todo dia lá em São Paulo. Então, ele tem esse café especial, esse grão nobre que a gente tem aqui, a produção das BR, né, das cooperativas que tem o selo BR, Fair Trade, né? Eles são valorizados. Por quê? Porque o comércio justo ganhou uma dinâmica internacional que faz com que não só produzir café, mas produzir café respeitando a natureza, respeitando a sustentabilidade, fazendo com que as nascentes de água, que nós vamos falar muito, né? Porque para ter um bom café tem que ter uma boa água, claro. Ô Valéria, você teve uma experiência boa na grande imprensa, né? Você trabalhou em televisão por aí afora, né? Quando eu me formei, eu me formei 6 meses antes, mas a universidade não te entregava esse diploma. E aí eu prestei uma prova para ficar 5 anos na Alemanha. Só que quando eu concluí o meu curso, então eu fiquei 6 anos estudando aqui no Brasil, esperando dar o tempo certo para eu conseguir o diploma. E aí eu ia passar 5 anos na Alemanha. Só que eu me formei no sábado, na segunda-feira meu pai faleceu. E aí eu fiquei muito sensível, voltei, porque minha mãe, eu era filha mais, eu voltei para Muzambinho. Eu fiquei 1 mês em Muzambinho e aí não fui para a Alemanha passar esses 5 anos. Porque eu tinha feito um estudo que ligava os pontos, né, hoje são os pixels, né, que a gente fala, os pontos da televisão com a relação das cores que o Goethe fez muito, e como que isso influenciava na emoção. Por exemplo, como que eu assisto uma imagem, como uma imagem de tantos pontos coloridos, ela tem uma influência. Hoje tem uns pixels, mas naquele tempo a TV não era digital ainda. Então esse foi um trabalho. Mas eu não dei continuidade a isso, fiquei no Brasil, e aí depois de 30 dias aqui em Muzambinho, um professor ficou sabendo que eu não fui para a Alemanha, me ligou e falou: como você está aí? Vem para... Olha, eu estou dando aula em Votuporanga e tem uma vaga aqui, vem dar aula de fotografia.
Eu nunca imaginei que eu ia sair da faculdade e dar aula. Eu assumi o laboratório de fotografia, cheguei lá, tinha uma televisão, uma rádio, muito certo. Aí tinha uma televisão, uma rádio encaixotada. Eu com 21 anos, recém-formada, tinha acabado de perder meu pai, aí eu enfiei. Eu ficava das 7 da manhã às 2 da manhã, a gente montou toda a televisão, o cabeamento. A televisão funcionou, ela existe até hoje, a Unifev, você pode entrar na internet lá, ela é ligada ao centro universitário, hoje é uma universidade, na época não era. Então eu fiquei dando aula e trabalhando na televisão. Depois de 6 meses, como a televisão deu muito certo, era uma televisão local, né, hoje você é uma televisão Resende Web, mas você é mundial, porque a internet te possibilita isso. Então a gente fazia o canal local. E aí tinha a Globo, em Rio Preto, que a gente começou a incomodar, porque aí você tinha Votuporanga, você tinha Fernandópolis. Conheci muito a Globo, conheço Fernandópolis. Que são centros moveleiros. Então a gente tinha todo o anúncio do centro moveleiro. Então assim, a gente teve uma movimentação muito grande ali naquele momento dentro da universidade. Aí a Globo me chamou, ela ia abrir a sucursal e um professor de Bauru, que era o Celso Pelosi, que o Celso está vivo ainda, ele falou com o diretor de Rio Preto e falou, olha, a minha aluna está aí, ela está comandando uma televisão, de repente pode ser essa jornalista que vocês estão procurando. E aí eu montei a sucursal da Globo em Rio Preto e dali eu saí para o Brasil durante 10 anos. Eu trabalhei em pequenas sucursais, né, fui para o Tocantins, eu morei no Tocantins, assim foi o último grande trabalho pela Globo, e aí no Tocantins eu voltei para a universidade. Eu sempre tive esse trabalho paralelo, na universidade. E quando você foi para Lavras? Para Lavras eu fui concursada, né? Eu prestei concurso. Universidade de Lavras. De Federal de Lavras. Para ser assessora de comunicação. Assessora de comunicação, prestei assessoria e tinha uma televisão também. E estava começando ali a história de você ter ensino à distância. Então Lavras, que é um centro de excelências na área agrária, tem uma televisão muito boa, tinha assessoria de imprensa e eu, nesse concurso que eu fiz, eu fui concursada para trabalhar na TV da universidade, especificamente com esses cursos online. E aí foi crescendo, eu cheguei lá e falei, não, vamos fazer um jornal, porque eu já tinha experiência lá de Bauru, falei, não, vamos fazer um jornal. Você trabalhou em Bauru também ou São José? Trabalhei em Bauru, não, em Bauru eu trabalhei com o João Bidu, que fazia as previsões durante a faculdade, um trabalho bem legal na empresa. O João Bidu foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Conheço muito aquela região. A gente fazia as revistas. Quando eu estava na direção jornalista, todas aquelas cidades têm unidade. Rio Preto tem TV, Bauru tem TV, todo mundo lá tem Marília, eu ia para as TVs, para as filiais todas. Ali ligada, ali tem hoje, Bauru na época da faculdade tinha Bandeirantes, tinha Record, tinha Globo. E a Modelo. A Globo é TV Modelo, né? Lá em Bauru, não lembro o nome. Acho que é TV Modelo. Ele tinha, foi uma das melhores escolas de jornalismo da Globo. A Globo mandava muita gente para lá. Tinha um time de velhos jornalistas lá. Mas vamos voltar aqui para a história. Você é casado, tem filho? Você é solteiro, tem filho? Não. Eu tenho uma filha, mas casamento não. É produção independente. Aqui, o detalhe é o seguinte. E você hoje trabalha para quem, além de ganhar essa fortuna, você ganha aqui na Resende Web TV? Pois é, né? Então a gente já está falando com todo mundo aqui, a Resende Web TV aceita muito feliz a sua colaboração como anunciante. Eu acho que é muito importante você ter ligado a sua empresa com um veículo de comunicação de credibilidade. É muito importante para você, empresário, estar num veículo que preza por informação, por qualidade, que é feito por gente daqui, né, Mineiro? Porque eu acho que a gente tem que fazer justiça. Que cidade aqui na nossa região tem um profissional da sua qualificação? Eu sei que você tem essa modéstia. Ela é muito minha amiga. Não, quem está assistindo sabe, eu acho que a gente tem a honra. Eu, durante toda a minha vida, não tive a oportunidade de trabalhar com um grande profissional como você. Eu sempre fui trilhando sozinho os caminhos. A gente não trilha sozinho, mas eu sou muito grata a ter essa oportunidade aqui com você e falo com você, empresário. Olha, investir na Resende Web é retorno de credibilidade.
A matéria... Eu sou de Muzambinho, né? Muzambinho é a terra do Milton Neves, o homem do Merchan. Com Então, quem eu alguma trabalhei coisa... muito, com a quem gente eu trabalhei aprendeu muito, alguma coisa. com o Menelau, que eu também trabalhei muito, com o Herto, meu amigo, trabalhei muito com ele. É. Com o Márcio Bueno, que é uma grande figura de Muzambinho, que toda a gente pode... Pois é, o Márcio tem um escritor. livro fantástico que eu sugiro que ele venha falar, fazer um O toró Livro de... Curioso das Palavras? Maravilhoso. Acabou de escrever outro lindo, que são faíscas, muito bom. Ótimo. Muito bom. Márcio é meu amigo, moramos juntos em São Paulo, na mesma casa. Ele fazia pole com meu primo lá de Uruá e a gente morou junto lá um tempo. Márcio Bueno é outro grande cara que Muzambinho tem. É, fantástico. Acho que tem grandes nomes ligados aí à cultura. Né? A gente tem, que está aqui no estúdio acompanhando a gente, o Márcio Serávulo, a família Serávulo em Muzambinho. Importantíssima. É para Muzambinho o que os Matarazos é para São Paulo. Sei, então eles foram sei disso. responsáveis assim. A preservação da fazenda, aquelas coisas todas. Eles são... E outra coisa, Muzambinho deve também. Teve Serávulo que veio dar aula aqui em Nova Resende, teve importância na educação de Nova Resende. Eles têm uma ligação muito grande com a região. Muzambinho e Nova Resende, elas estão entrelaçadas com essa coisa da educação, né? Eu acho que são municípios onde todo lugar onde o agro ele é a base da economia, você tem uma valorização muito grande da educação, porque o produtor rural ele queria que o filho estudasse. Ele tinha isso. Hoje a gente tem lá o transporte rural, a gente está com a pandemia e tudo, mas a gente não vê aquela vontade, né, aquele desejo de estudar como antigamente. Chegamos em Muzambinho, vamos falar uma coisa que eu considero, no meu fraco modo de entender, uma determinante para a evolução da cafeicultura aqui, da agricultura aqui, um fator determinante que é o Instituto Técnico, no meu tempo era a Escola Agrotécnica. Ela tem um papel importante. Muzambinho tem um papel... Pioneiro, né? De pioneiro. Porque assim, a gente teve uma disseminação dos colégios técnicos nos governos anteriores aí aos dois últimos que a gente teve. De Lula e Dilma. Aqui pode falar. Então, nos dois governos, em que houve uma disseminação grande dos institutos federais. Mas Muzambinho há 60 anos tinha um instituto. Lógico. Então você vê... Igual a escola de farmácia e odontologia de Alfenas, a importância histórica delas. Né? Então, por exemplo, eu tive... hoje eu trabalho, eu sou funcionária pública da Prefeitura de Muzambinho, e aí, onde eu estou lá lotada, é a Casa de Cultura Dr. Licurgo Leite. O que é Dr. Licurgo Leite? Dr. Licurgo Leite foi o político responsável por trazer o asfalto Muzambinho, Nova Resende. Então, assim, essa rodovia, ela é asfaltada hoje, é uma história, né? Existe uma lenda em cima disso. Tem versões. Mas ela foi determinada. E o Licurgo... Eu conheci muito o doutor Licurgo. Então, ele morava naquela casa lá. Morava lá e depois ficou o doutor Lulu, né? O último morador foi o doutor Lulu, quando o município adquiriu o imóvel. Então, recentemente a viúva esteve lá, vocês vão ver a matéria da visita dela lá aqui na Resende Web, que a gente teve a oportunidade de conversar. Hoje ela mora no Tocantins junto com a filha e com a neta, e eles foram visitar lá a Casa de Cultura. E convido vocês também a visitarem a Casa de Cultura Dr. Licurgo Leite, porque lá é um lugar, tem que convidar, tem que fazer propaganda. Já fez comercial para nós, vai fazer na Casa da Cultura. Mas Nova Resende também tem uma boa Casa de Cultura que tem o nome e tem uma ótima biblioteca que inclusive tem o nome do mineiro, né? Quem não frequenta a biblioteca de Nova Resende passa a frequentar. Honrosamente é o meu nome que a biblioteca. As duas têm o meu nome. Então, aí por decisão da comunidade, que é mais importante. Isso é importante, né? A gente agradeço muito, sou muito grato e tenho uma responsabilidade enorme. Ainda bem que eu sou um amante dos livros, leio todo dia. Acho que uma coisa legal era você dar uma dica aqui no Toró, dica de leitura do Toró. Né? Eu acho agora que dei uma sugestão, Matheus. 2 comerciais e uma sugestão. Então eu acho que é importante a gente incentivar a leitura. Valéria, né? Um negócio interessante é o seguinte, a gente não pode deixar de tocar no assunto, na importância da cooperativa também, né? A Cochupé teve uma importância muito grande, pioneira também, de organização da cafeicultura, né? Aqui, né? E depois vieram as outras cooperativas, mas isso também é um fator que... eu acho que a gente tem associações, eu acho que a cooperativa é o cume, né? Você tem embaixo as associações, você tem os sindicatos, você tem as pequenas associações, né? Que elas foram criando seus nichos. Por exemplo, aqui em Nova Resende, o nicho do
comércio justo. Você tem outros locais que são agricultura, a cafeicultura de mulher. Mas a cooperativa, ela tem, né, quando a gente fala cooperativa, acaba sendo sinônimo de cochupé. Não sei se eu posso falar aqui o nome. Ué, mas você põe, não, você deve falar, ué. Então você tem aí uma instituição com 15 mil associados, você tem que respeitar isso. Muito. Né? Ela se constrói com uma seriedade no mercado, com respeito internacional. Ela fez 80 anos no ano que a minha filha nasceu, no mês que a minha filha nasceu. Isso foi uma data muito significante para mim. Eu não pude estar lá, mas eu acompanhei todo o preparativo dos 80 anos, onde ela festejou isso dentro da Bolsa de Valores. Isso é histórico, isso é importante para que todos nós saibamos. Para cada cafeicultor, para cada pequeno produtor que precisa aprender cá para nós, que ele é dono da cooperativa. Precisa aprender, eu falo muito isso para o Oswaldinho, para o Carlos Augusto, precisa fazer com que o cafeicultor, entendeu? E isso é falado, né? Quando tem lá as assembleias, isso é muito falado. Ele é dono, e ele o associado é dono da cooperativa. Eu acho que ainda sente pouco. Eu não sei, quando a gente vai ali na FEMAGRE, né, faz 2 anos que a gente não tem FEMAGRE, mas a gente sentia esse envolvimento assim. Tem 2 cooperativas no Brasil que eu acho que elas são muito sérias. Uma é a cooperativa de Guaxupé e a outra é a Coamo. Então a gente lá no Paraná. Então são assim, são exemplos. A gente tem N desexemplos, mas essas 2 elas são muito fortes. E todo mundo gosta de jogar pedra em vidraça bonita, né? Ninguém vai acertar. Porque a gente acabou de ver isso recentemente. Eu acho que a imagem da cooperativa aqui pra gente ficou nenhum abalo. Né? Os parceiros internacionais sabem e respeitam isso. Então, assim, você atingir a moral de forma cruel, como foi feito, eu chamo isso de crueldade. Vamos. Eu acho que a gente tem que dar um passo à frente, ver a grandiosidade da cafeicultura para os nossos municípios e o quanto que a instituição cooperativa, né, a gente está falando, enquanto que a instituição Cochupé, ela segura socialmente. Aonde tem cafeicultor, nós não temos miséria. Nós já andamos pelo mundo e a gente sabe o que é um município onde tem miséria. A gente tem pobreza é uma coisa, vida simples é uma coisa, agora a miséria nós não temos. Então nós não temos isso. E preciso deixar claro, uma cooperativa do tamanho da Cochupé, alguém para chegar à presidência dela, tem que ter uma história. Tem que ter uma história densa, sólida, de honradez, de dignidade. Quer dizer, isso é inquestionável, né? O Carlos Augusto foi preparado como sucessor do Carlos Paulino. É de um relacionamento, quem tem contato com ele sabe, é de um relacionamento muito fácil. É um homem muito sensível, muito dócil. E é uma pessoa de uma seriedade no trato com o outro muito grande. Então, assim, ele retrata muito, e não é uma decisão imposta como a gente vê em outras cooperativas, né? Ou vem de cima para baixo. Ali é uma decisão muito democrática, as assembleias são muito democráticas, mesmo, e eles fazem com que isso chegue a todo mundo. Recentemente, você disse que pode falar de todo mundo, a Globo Rural fez uma publicação falando da limitação que os estudantes da área rural tiveram durante a pandemia por não terem acesso à internet. Há muito tempo, a Cochupé faz um trabalho aqui no sul de Minas e no Cerrado para inclusão digital são escolas onde ela coloca o computador e insere o menino da área rural na informática. Projeto altamente inclusivo. Altamente inclusivo. Isso não foi pensado por nenhuma instituição, foi pensado para e pelo cafeicultor. Então, acho que a gente tem um trabalho de sustentabilidade. Eu não sou assessora de imprensa, não tenho aqui de cor todos os projetos que a cooperativa faz, mas ela tem um trabalho muito sério que é reconhecido internacionalmente. Tanto que a Starbucks e a Nespresso são parceiras. A última Semana Internacional do Café... São e vão continuar sendo muito Não tem jeito de você comercializar café e não falar do Brasil e não falar da cooperativa. E mesmo as outras pequenas associações, elas precisam da cooperativa. Não, e aí eu quero chegar é inquestionável a importância da Cochupé, mas eu quero chegar nas experiências que está vendo agora. A Cooper Vitae. A Cooper Vitae é um exemplo. Eu acho que ela exemplo. Eu acho que ela surge. Em outra vertente,
em outro corredor negocial. Mas ela é tão grande quanto eu acho que a gente tem que fazer jus à administração que o Alessandro tem feito lá. O Fernando, esse grupo aquele que moço de Muzambinho lá, como é que ele chama? O Rossi? O Alisson Rossi? O que é da cooperativa? O Alisson Rossi. Então, ele vem de uma tradição muito grande. O pai foi presidente, foi diretor muitos anos do Instituto Federal, antiga Escola Agrotécnica. Então tem pedigree. Tem. Ele tem um trabalho muito sério. Então, eu acho assim, o Alessandro, ele conseguiu alavancar a Coopervitar e dar visibilidade internacional. Então, ele tem uma visão empreendedora, ele é muito jovem. Né? Eu não sei a idade do Alessandro, mas ele é muito jovem. E ele deu visibilidade para a cooperativa, ganhou visibilidade com o produto dele. Eu lembro exatamente o dia que eu fui, o menino dele tinha recém-nascido, era bebezinho, e eu fui na propriedade dele com o Clóvis, que é o representante da Emater aqui na região para o Certifica Minas, e o Clóvis falou, olha, tem um produtor lá em Nova Resende que ele está colhendo café de bag. Eu falei, o que é bag? Ele falou assim, Valéria, é um saco gigante que ele põe um guincho. E eu falei, não é possível, vamos lá. Então foi assim, o primeiro contato que eu tive com o Alessandro foi de uma inovação. Então essa inovação que ele tinha lá, e pensa bem, em Nova Resende... Ele continua inovando até hoje. Isso que eu ia falar. Exatamente, ele é empreendedor nato. E aí, no meio dessa matéria que a gente está fazendo, ele teve um imprevisto lá, ele falou assim, olha, vamos resolver aqui primeiro, mas era uma coisa urgente. Ele falou, nós vamos resolver isso aqui. E depois, então, assim, eu fiquei muito ligado ao Alessandro nesse momento, a ele e a Thaís, né, nesse momento, porque ele foi de um profissionalismo e de um dinamismo. Ele falou, nós vamos concluir aqui. Lá da minha idade, eu sou mais amigo do pai e da mãe dele, lá no Larson Vicente. São Vicentino lá, eu vou lá de vez em quando, eu sou lá. Então, eu acho que aí a gente tem essa grandeza, Você né? vê, as usinas fotovoltaicas, cara, construir 2 grandes usinas de energia solar, oferecendo energia de graça para os associados, para as entidades assistenciais de Nova Resende, tá entendendo? Isso é um pensamento coletivo, um pensamento social, entendeu? Assim, você pega o exemplo da inclusão digital que a Cochupé fez, e esse exemplo deles também, numa vertente moderna, então, são coisas muito interessantes. E aí tem 2 coisas que a gente tem que ser muito justo. Quando você conversa lá em Guaxupé, com o Dr. Otton Vilas Boas, que eu sugiro que você traga aqui. O Dr. Otton foi por muito tempo... Dr. Otton, nós precisamos ir lá, Valéria. Pois é, o Dr. Otton tem foi o braço que você traz aqui, tem gente que você vai lá. Ele foi o braço direito por muitos anos, o Dr. Isaac. E o Alessandro aqui. O que esses 2 homens têm em comum? Né? Eles têm uma distância de idade muito grande, mas a ligação com a igreja. E aí eu queria ter trazido Nossa Senhora do Café aqui hoje, acabei não trazendo. A minha está ali. Mas eles têm uma ligação muito grande, tanto é que o livro do seu Otto é Senhor do Café, Senhor de Fé, Homem do Café. Então, essa relação com a igreja. Então, aqui em Nova Resende, existe uma pessoa que fez e faz muita diferença para esse empreendedorismo do agronegócio, que é o Padre José Luiz. Então, assim, você pode não gostar das posições políticas dele. Eu particularmente sou fã, né? A gente é muito amigo, sou uma admiradora do trabalho que ele fez aqui. Isso foi muito importante, porque as comunidades eclesiais de base, elas alavancaram as lideranças rurais. Então, esse trabalho... Não tem, é um trabalho, é um legado inquestionável. Inquestionável. Então, assim, aonde a igreja se posicionou de forma política, social, né? Se você for ver lá, ler os grandes escritores do cristianismo, esse cristianismo que é aberto ao amor do outro, que constrói, você vai ver essa alavancagem. Então, essas 2 cooperativas, elas têm isso muito forte, que é a família como base, é o comum como base. Eu participei da última assembleia aqui. Olha, nós vamos decidir, nós vamos investir. Tem alguém que tem alguma dúvida? Né? Então, assim, é tudo muito comum. E os primeiros cristãos... Eu tenho que encerrar, tá bom, já sei. Não, então, assim, os primeiros cristãos, eles faziam isso. Partilhavam o pão, era tudo em comum. Nós temos um copo de água, nós vamos dividir um copo de água. Nós temos um boleto aqui, nós vamos dividir um boleto aqui. Por isso que eu chamo você, empresário, a ser parceiro da Resende Web e partilhar. Porque esse é um patrimônio de vocês, precisa de investimento. Né? No momento desse, como é que a equipe de reportagem da Resende Web vai se deslocar até as propriedades com combustível a R$7, R$8. Então a gente precisa da parceria. Muito obrigado Valéria, vamos fazer um salto rápido, porque nós já estouramos o tempo aqui, a conversa está muito boa. É o seguinte, fala pra gente em rápidas palavras a tua experiência com a Resende Web. Como é que é isso para você?
Eu bati na porta e falei, olha, mineiro, se tiver oportunidade, eu faço um trabalho assim há tanto tempo aqui na região, que eu falo de café. Hoje não falar de preço fica cair no vazio, porque o cafeicultor já tem essa experiência. O que eu posso contribuir? Existe esse espaço? Porque ele me olhou meio desconfiado e falou, quem que é essa doida que sai de Muzambinho? Já conhecia você, não vem com essa e conversa. E aí, a gente já tinha conversado. Vem com essa conversa, não. Já tinha pedido muito emprego e ele nunca deu. Já trabalhou comigo, sim. Aí ele falou, olha, nós vamos fazer uma avaliação. Vamos fazer uma avaliação aqui, depois se a Mônica aprovar, o Matheus, porque tem que ver. Não fala isso, então, não é verdade. A decisão não fica com ele, mas a Mônica e o Matheus mandam um pouco. Aí a gente fala, olha, o que eu sei falar, o que eu sei conversar é de café. Então, assim, nos últimos anos, a gente tem se dedicado a estudar um pouco, conhecer de forma... ter uma lisura, porque também não adianta a gente ter um veículo onde a gente não tem lisura, né, mineiro? Acho que tem que casar as duas coisas. É muito difícil... Ter compromisso com a informação, né? Ter compromisso com nenhuma corrente, com nenhum corrente político, negócio, nada. Ter compromisso com a informação. A informação é... Mas isso é muito raro, né? Hoje a gente vê que cada dia é mais difícil isso. Isso não quer dizer que a gente é certo sempre, isso não quer dizer que todo mundo concorde com a gente. E se concordar, será uma tristeza, porque como já dizia com muita propriedade Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. A gente precisa ter eu falo sempre com quem não concorda com o que eu falo. Porque são essas pessoas que fazem você crescer, ir à frente, dar um passo à frente. É o contrário e o contraditório que te faz refletir, reformular. E reformular é muito importante. Mudar de ideia não é nenhum defeito, é qualidade. Saber mudar, avaliar e mudar de ideia é qualidade. E a gente está na hora de mudar de ideia no Brasil, né? Não, pois é. Aqui. Ô Valéria, eu quero agradecer você, espero que você tenha gostado dessa conversa aqui. Com certeza os nossos clientes de conteúdo, os nossos companheiros, estamos felizes, não estamos? Ouvindo o trovão? A chuva... onde tem trovão tem chuva, então, né? Então, muito bem. Então, Valéria, eu quero agradecer sua presença, muito obrigado. Eu sou super honrada, a gratidão é minha. Peço sempre que Nossa Senhora do Café abençoe aos que estão aqui e aos que estão de lá. Sou grata também aqui, quem está aqui com a gente, que é o Márcio. Será? Né? Quero dar um abraço, agradecer a visita mais aqui. conhecido como Pavão. Pavão. Né? Então, ter essa alegria de estar conversando, eu acho que a gente, eu faço o máximo para contribuir às expectativas. Peço desculpa porque às vezes a gente não faz o que precisava. Mas isso... E quero agradecer você também, mineira. Tem que agradecer nada. Tem que agradecer. Pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com Valéria você. É uma pessoa querida, muito querida. Antes de ser uma profissional muito legal, a gente convive à distância, mesmo convive muito, troca muita informação, conversamos muito, discutimos muito, brigamos muito, mas porque a gente está querendo fazer direito. Tá entendendo? Valéria, muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado. Meus amigos, pode falar. Obrigada. Meus amigos que acompanharam aqui o Toró de Parpite, essa conversa agradabilíssima com essa Valéria, que tem formação, especialidade em café. Gente muito boa, que está aqui na resenha todo dia no nosso jornal, com a coluna Café em Foco, colabora muito com a gente aqui, tem um papel muito importante na nossa micro equipe aqui. Então, muito obrigado, até domingo que vem aqui no Toró de Parpite. Um grande abraço para todo mundo de Nova Resende, da região, e nós que estamos entrando muito bem em Muzambinho agora. Então, muito importante agradecer também o pessoal de lá e dizer que domingo que vem estamos de volta aqui com mais um Toró de Parpite aqui na Resende Web, na Vila dos Cafezais, que é Nova Resende. Muito obrigado e viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Bate palma aí, parabéns! Bate palma para Nova Resende! Palma para Nova Resende! Muito obrigado! É no aniversário? Um abraço! Resende Web TV. Apoio Guerreiro Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre, 2 lojas sempre perto de você. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Loja da Val, moda e acessórios. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Patrícia Vieira, estética avançada, agora em novo endereço.
Resende Net, internet por fibra ótica. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas.